Deus. Hoje tem uma palavra de Deus para você, e o tema dela é o amor de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre a operação do Espírito dentro de nós, certo? A operação do Espírito dentro de você. Você nasceu de novo? Fala assim, eu nasci de novo. Sabe, essa foi a maior obra da salvação, certo? Então, o amor de Deus, né? Hoje eu vou tentar pregar mais rápido, certo? Porque hoje eu saí lá de São Paulo, dirigindo, né? Às vezes eu paro assim um pouquinho, meu ouvido fica zumbindo no caminhão. Zum. Já viu? Quando você dirige o dia inteiro assim, quando você desce do carro assim, você está meio tonto, né? O ouvido está assim, zum, né? Mas olha só o que diz em Gálatas capítulo 5, de 22 a 25. Mas o fruto do Espírito, o fruto é de quem? O Espírito aqui é a árvore, certo? O que produz um fruto não é uma árvore. O fruto do Espírito, ou seja, o fruto dessa árvore que é o Espírito. Não está falando aqui sobre o fruto do Espírito Santo. Está falando sobre o fruto do seu Espírito que nasceu de novo. Amém? Qual é esse fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Então, o fruto, ele é produzido por uma árvore madura, certo? Nós já falamos aqui diversas vezes, né? Uma árvore, primeiro acontece de uma semente ser lançada no terreno, numa terra, num solo. E esse solo precisa ser adubado, né? Precisa ser um solo receptivo para a semente, né? Tem uma parábola que fala que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu em terreno à beira do caminho, que é aquele terreno pisoteado. Então a semente cai ali e não penetra no solo. Então vem as aves do céu, vem o diabo e rouba a palavra, rouba a semente, né? Tem outra parte da semente que é lançada entre os espinhos. Ela tem dificuldade também de produzir. Outra parte é em terreno rochoso, né? Mas uma parte da semente, uma semente caiu no seu coração, que é terra fértil. Amém? Que é terra fértil, né? Então, essa semente, que é a palavra, ela gerou vida em nós. Essa semente, ela é a palavra e ela é o próprio Jesus. Em João capítulo 1 fala que no princípio era a palavra. Outra tradução diz que no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Certo? Então, essa semente foi depositada em você, em mim. Certo? Nosso espírito. E essa semente criou raízes, cresceu e ela produz frutos. Certo? Uma árvore só dá fruto quando ela cresce e amadurece. Certo? Por isso que muitas vezes nós vemos muitos crentes, assim, a gente vai nas igrejas, né? Às vezes até nós mesmos, muitas vezes, né? A gente é crente muito tempo, né? Mas quando você olha para isso aqui, você fala, será que eu estou manifestando o amor? Será que eu estou manifestando a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão. Mansidão, Max, hein? O que você acha, né? E domínio próprio, Amanda, né? Se um ri do outro, né? Sempre tem a contrapartida. Não é assim? Mas o fruto aqui não é o fruto do homem natural, é o fruto do homem interior. É o fruto do seu espírito.
Amém? Então, a árvore, nesse caso aqui, é o nosso espírito. Então, nós, assim, antes da gente desenvolver um pouco mais sobre o fruto, nós vamos voltar lá em João capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora tá bom, agora quando mostra para vocês aqui, ó, aparece para mim lá, ó, né? Nossa, mas agora fiquei chique, hein? Que benção. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele foi o primeiro homem, a primeira pessoa que nasceu dentro da raça humana, certo? Depois de Adão, a nascer espiritualmente vivo. Então, assim, o Espírito de Cristo era a vida que estava nele. Um dia desse eu preguei isso aqui, né? Eu vou repetir um pouco, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa e é uns assuntos assim meio difícil, né? E muitas vezes a gente entende um pouquinho ali, mas depois aquilo some da nossa mente, né? Então a gente precisa voltar e repetir para que aquilo fique bem firmado na nossa mente e no nosso coração, certo? Então a vida estava nele, ou seja, a vida estava em Jesus. Que vida é essa que estava nele? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, a vida que estava em Jesus era o Espírito de Jesus, vivo. Porque Adão nasceu com seu espírito vivo, a lâmpada acesa. Quando Adão pecou, o seu espírito, houve uma morte espiritual, não houve? Essa morte espiritual não quer dizer que caiu no chão, morreu, enterrou. Não. Morte espiritual quer dizer que o espírito dele entrou em trevas, certo? Entrou em trevas, ou seja, não tinha mais ligação com Deus, não tinha mais a natureza de Deus dentro dele, certo? E aí todos, depois de Adão, nasceram espiritualmente mortos, inclusive eu e você, certo? Mas Jesus, quando ele nasceu, ele foi gerado pelo Espírito Santo, certo? E ele nasceu de uma mulher, ou seja, então ele nasceu dentro da raça humana para receber toda a autoridade que Adão perdeu, né? Mas ele veio com o Espírito de Deus. Então ele não nasceu com o Espírito em trevas. Então aqui, a vida que estava nele é o Espírito vivo, certo? Não está falando aqui do Espírito Santo. Amém? E a vida era a luz dos homens. Provérbios 20, né? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, a luz dos homens é o Espírito do homem que vive quando nasceu de novo. Quem não nasceu de novo continua em trevas, continua morto espiritualmente. Amém? Então Jesus foi o primeiro, depois de Adão, a nascer espiritualmente vivo. O Espírito de Cristo era a vida que estava nele, e essa vida era a luz dos homens. Ou seja, cada um de nós que nascemos de novo, também temos a luz dos homens em nós, o nosso espírito renascido. Eu sei que provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu muito falar, né? Sobre, assim, eu vou dizer para você, eu já tinha praticamente uns 20 anos ou mais de crente, né? Eu não sabia que eu era espírito, alma e corpo. Nunca tinha ouvido falar disso, né? E muitas vezes, quando você lê a Bíblia, às vezes por causa de um entendimento do tradutor daquela versão que você está lendo, né, você às vezes é induzido a pensar que está falando ali sobre o Espírito Santo, quando está falando sobre o nosso espírito. E aí, muitas vezes, o nosso entendimento não entra mais profundo naquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Sabe, o que ele fez por você naquela cruz foi muito mais profundo do que você pensa. Sabe, o amor que ele manifestou ali foi muito maior do que você jamais sonhou. Por exemplo, no livro de Atos 2, Atos capítulo 2, quando Pedro recebeu o Espírito Santo, né? Eles ficaram falando ali, estão tudo embriagados, né? E Pedro, não estamos embriagados, não, estamos cheios do Espírito, né? E Pedro, um pescador simples, começa a fazer um discurso
Começa a fazer uma pregação onde 3.000 pessoas se converteram. E naquela pregação dele, ele falou assim, ó: não deixarás a minha alma no inferno. Ele estava se referindo ali a Jesus, a um salmo de Davi que se referia a Jesus. Então ele dizendo assim, ó, que o profeta Davi agiu como profeta, já disse lá atrás, assim, ó, que a minha alma não será deixada no inferno. A alma de quem? De Jesus. Você sabia que ele foi até o inferno quando ele morreu naquela cruz por nós, né? Você imaginou isso, pastor? Está lá em Atos 2, pode ir lá que eu não estou inventando não. Por isso que quando ele batizou, foi batizado por João, falou, ó, agora não dá para você entender, João, né? Mas é preciso cumprir toda a lei, né? Ali ele estava exercendo a sua fé de que ele seria lançado na morte, mas que o Pai o traria de volta à vida. Certo? E quando Pedro fala isso, né, que não deixarás minha alma na morte, não deixarás a minha alma no inferno, né? Ou seja, Jesus se entregou à morte em fé completa, que o Pai o restauraria de volta. E o Pai o restaurou. Amém? Sim, não é esse assunto nosso, né? Mas se você depois começar a meditar nisso aí, você vai ver o quanto Jesus nos amou. O quanto risco ele correu ali, né? E se ele tivesse tido um deslize, né? E a alma dele fosse deixada no inferno para toda a eternidade, não haveria outra forma de resgatar, nem ele, nem nenhum de nós, né? Mas ele foi fiel até a morte. Ele nos amou até o fim. Amém? Tanto o Filho quanto o Pai. Então, olha só, o nosso espírito renascido é a luz dos homens. E esse espírito que renasceu precisa crescer e amadurecer como uma árvore cresce e amadurece. Certo? Então, olha só, vamos voltar um pouquinho no entendimento da nossa vida cristã, né? Primeiro, nós fomos salvos pela graça, ok? Vamos lá, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós fomos salvos pela graça de Jesus. Foi um favor imerecido e foi inconquistado. Ou seja, nós não conquistamos nossa salvação, nós recebemos como um favor. Certo? Nós simplesmente cremos. Ou seja, o nosso trabalho foi muito simples, né? Jesus veio e fez toda a obra e nós só precisamos acreditar, crer em Jesus e receber, ou seja, aceitar que a obra dele seja transportada para cada um de nós. Aí nós entramos naquilo que ele fez. Ele fez a obra, se tornou filho amado. Por isso que a voz veio. Quando ele foi batizado, a voz veio, né? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. E essa voz também vem para você. Você é o filho amado, em quem o Pai tem todo prazer. Certo? Então, olha só, foi mérito de Jesus. Mérito total de Jesus. Não foi por nossa obra, não foi por nosso merecimento, não foi uma conquista que nós alcançamos. Foi um presente. Por isso que fala, o dom da graça. Não é isso? Dom da graça, dom da justiça são presentes que o Senhor nos entrega, não é? E nós fomos adotados como filhos por meio da fé em Cristo Jesus. Daí nós nos tornamos filhos, nascemos de novo por meio da fé em Jesus. Mas quando nós nascemos de novo, o nosso corpo permanece o mesmo, não é isso? Por exemplo, você está lá perdidão no mundo, né? Aquelas músicas, sabe aquelas músicas? Tum, 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 tum. Não sei porque quando eu escuto aqueles tum, 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 eu lembro assim, esse cara está no mundo, né? Sei por quê, né? É tum, 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 né? Mas aí não é o tum, tum, tum mais, aí é aleluia, aleluia. Aí o cara foi salvo, né? O cara entrou na vida, né?
entendeu? E ele estava no mundo, no tum, né? E aí agora ele foi salvo. Entrou na vida, nasceu de novo. O espírito estava em trevas, certo? Agora é a luz dos homens. É a luz de Deus nele, é a vida de Deus dentro dele, né? Mas o corpo continua o mesmo. Não é assim? Se eu não fosse salvo e eu recebesse Jesus agora, eu continuaria carequinha lindo, né? Lindo, uma barbinha branquinha, assim? Nem tanto, né? Nem tanto. Ou seja, não mudou nada por fora, certo? A minha mente, ou seja, a minha alma continua a mesma, certo? O que eu tenho de conhecimento passado, por exemplo, lá atrás eu fiz uma faculdade de administração de empresa. Esse conhecimento, eu já esqueci muita coisa, né? Mas a minha formação continua, né? Se fez uma pós, outra pós, e fez curso, assim, o seu conhecimento continua todo aqui. A sua formação cultural continua igual, certo? As suas lembranças emocionais continuam as mesmas, não é verdade? Então, o que mudou em você quando você nasceu de novo? Mudou o seu espírito, certo? Que estava em trevas e agora acendeu a luz de Deus. Certo? Estão falando assim para simplificar, né? Mas o que aconteceu dentro de você foi algo, sabe, você não tem noção do poder que há dentro de você. É a própria vida de Deus dentro de você. Sabe, você, muitas vezes a gente ora pedindo para Deus, né? Senhor, vem e cura essa pessoa, né? Mas você sabia que o poder de trazer visão ao cego já foi colocado dentro de você? Já está aí dentro. Por isso que a gente fala sempre aqui, ó, que a nossa árvore precisa crescer e amadurecer, para que o poder se manifeste, certo? E Paulo fala que o poder se manifesta na fraqueza, porque é a fraqueza do homem exterior. Porque quando o homem exterior fica fraco, entra o jejum também, certo? A mortificar a carne, né? O espírito começa a agir no poder de Deus que há em nós. Aí os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E a palavra diz que o evangelho é pregado aos pobres. Amém? Vou avançar aqui, eu falei que eu ia pregar rápido, né? É o mesmo versículo aqui, né? Deixa eu avançar aqui, né? Então, nosso corpo ficou igual, nossa alma estava igual, só que a nossa alma começa a ser transformada pela meditação na palavra, pelo relacionamento com o Senhor, né? Pela comunhão com os irmãos. Nossa alma vai sendo transformada, o Senhor vai curando nossas emoções, certo? Vai curando nossas lembranças, vai arrancando os traumas, certo? Isso tudo faz parte do crescimento, né? E a salvação aconteceu instantaneamente em nosso espírito humano. O espírito das trevas morto que recebemos quando nascemos foi destruído. Fala assim, eu não tenho mais o espírito de trevas. Eu não tenho mais uma natureza de pecado. Eu tenho agora a natureza de Deus. Você tem a natureza do seu pai dentro de você. Certo? Mas olha só, a palavrinha-chave aqui, ó. A antiga natureza foi destruída. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Foi destruída em você. Certo? Um espírito com a mesma natureza que havia no Espírito de Jesus Cristo, quando nasceu gerado pelo Espírito Santo. É esse mesmo Espírito que está em você. Certo? Essa mesma semelhança. Jesus, quando ele nasceu como homem, ele tinha o Espírito de Jesus. Não está falando sobre o Espírito Santo. Depois, quando você for lá no livro de Romanos, você vai ver que muitas vezes ele fala assim, ó, o Espírito de Cristo.
Ele está separando lá o Espírito Santo do Espírito de Cristo. Certo? Está falando sobre o Espírito humano de Jesus. Né? Agora somos filhos de Deus e com a mesma natureza dele. Certo? Vou avançar mais um pouquinho aqui. Né? Por isso que o apóstolo Paulo enfrentava os judeus. Né? Mesmo o apóstolo Pedro. Porque, olha só, o apóstolo Pedro uma vez estava lá, né, e aí chegou alguns irmãos ali da parte de Tiago. Tiago era o apóstolo, não era o Tiago, discípulo de Jesus, certo? Era o Tiago, meio irmão de Jesus, filho também de Maria, filho de José, certo? Que ele se converteu basicamente depois da morte de Jesus. Ele estava lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, certo? Ele recebeu o Espírito Santo e ele se tornou ali um dos líderes da igreja, um dos principais líderes da igreja na época. É o apóstolo Tiago, certo? Só que Tiago, a Bíblia deixa entender assim, que Tiago ele acreditava que nós somos salvos pela graça, mas que nós somos aperfeiçoados pelo cumprimento da lei. Certo? E Paulo, ele recebeu a revelação diretamente de Jesus Cristo, que nós não somos aperfeiçoados pela lei. E ele combatia isso, né? E João, uma vez chegou alguns da parte de Tiago, lá onde eles estavam, né? E Pedro estava ali, sentado, certo? Faz de conta que aqui é uma mesinha, né, de um churrasquinho, certo? Sentado aqui, está eu aqui, o Gibeon aqui, o Gibeon é o Pedro, né? Eu sou o Paulo, né? Você é o Pedro, né? Nós estamos aqui comendo, sabe por que nós estamos comendo? Um pãozinho cheio de pernilzinho de porco dentro assim, sabe, temperadinho. Vocês gostam? Né? Pois é, só que o judeu era proibido comer carne de porco. E Pedro estava lá, comendo porquinho de boa, né? Mas aí quando chegou os da parte de Tiago, o que ele fez? Começou a afastar, entendeu? Não, você não é comigo não sei o quê, né? Agora eu vou ficar aqui, né? Agora não, né? Aí Paulo chegou e, né, falou, você vive como gentil, né? E agora você fica aí com essa dissimulação, né? Deu uma bronca em Pedro, certo? Né? Por quê? Você quer exigir que os gentios cumpram a lei? Você quer que seja aperfeiçoado por meio do cumprimento da lei? Primeiro, eu vou falar para você o seguinte, ó. Você é judeu? Seu pai, só o Márcio, né? Tem aquela barbinha ali, que é a barbinha de judeu, né? Se você não tem pai e mãe judeu, né, a lei nunca foi dada para você. A lei foi dada especificamente para os judeus, certo? Quando a gente vai para Gálatas 3,19, ele fala lá que tem uma aliança que foi feita com Abraão, a promessa, que foi promulgada por anjos, certo? E por um mediador, o Senhor, o Pai, certo? Estava o pai e o filho, né? E Abraão estava lá, simbolizando o filho, certo? E aí esse mediador, né, essa promessa é que está sobre nós. A lei foi colocada no meio do caminho para mostrar o seguinte, ó, aqui está o pecado. A lei veio revelar o pecado, certo? Mas a graça veio trazer-nos a força para vencer o pecado. Amém? E nós nascemos de novo. Então assim, ó, muitos pensaram, né, e queriam exigir dos gentios uma observância da lei, cumprindo seus requisitos, tradições, que não são o caminho para nascer no Espírito. Os judeus convertidos entendiam que eram salvos pela fé em Jesus e depois, para serem aperfeiçoados, precisavam observar a lei de Moisés. Só que com isso estavam anulando o sangue redentor de Jesus na cruz do Calvário. Certo? Sabe por quê? Olha só, vou explicar para você um negócio aqui que, se você entender isso aqui, vai mudar completamente o seu entendimento de muita coisa, né? Não é sobre o que eu faço ou o que eu não faço,
é sobre quem eu me tornei. A obra de Jesus foi para que você nascesse de novo, recebesse um espírito semelhante ao espírito dele. E a lei do espírito, sabe, a lei do espírito, que é a sua nova natureza, e a lei da vida, já foi depositada dentro de você, dentro do seu espírito. Você não precisa mais que alguém fale para você o que você pode e o que você não pode. Eu sei que alguns distorcem, né? Falam, agora eu posso viver no pecado, porque a graça, o amor de Deus, né? Não, muito pelo contrário, né? A natureza de Deus que está em você, ela é um freio que te arranca do pecado. Daqui a pouco nós vamos entrar mais fundo ali no fruto, né? E nós vamos ver o que o Espírito faz dentro de nós, certo? Então, assim, quando nós queremos colocar obras, nós anulamos o que o sangue de Jesus fez, certo? O que Jesus fez por nós foi nos dar uma nova vida, com o espírito renascido e com a natureza semelhante à natureza de Deus. A lei dos judeus foi dada para revelar o pecado, servia para revelar ao homem pecador a necessidade de um Salvador, certo? Porque o homem olhava e ele não conseguia enxergar as suas falhas, né? Aí a lei foi dada a Moisés para dizer, não matarás. Se você matar, você está em pecado. Não roubarás. Se você roubar, você está em pecado, né? Não adorarás outros deuses, né? Certo? Então a lei veio para revelar o pecado que havia no homem. E aí o homem olhava para o pecado e falava, eu estou errado, né? Como que eu faço para resolver esse problema? Eu preciso de alguém para me salvar. Então a lei veio para revelar Jesus. Eu já falei aqui várias vezes, né, que o Antigo Testamento você tem que ler sempre com essa perspectiva, que está apontando para Jesus. Sempre está apontando para Jesus. Certo? Então hoje você não precisa mais de uma lei, que mesmo sendo santa, justa e boa, não é capaz de te fazer santo, justo e bom. Mas Jesus te deu essa nova natureza que pode te conduzir a viver em santidade, a viver em justiça e andar em amor. Essa nova vida com a nova natureza é a lei do Espírito da vida que está dentro de nós. Se você conseguir ouvir o Espírito dentro de você, o Espírito de Deus, eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito que veio de Deus e foi depositado em você, certo? Daqui a pouco nós falamos um pouco sobre o Espírito Santo, né? Se você conseguir ouvir essa voz do Espírito que Deus colocou dentro de você, essa vida que está dentro de você, né? Ele sempre vai ser um guia seguro. Um guia seguro assim, você quer tomar uma decisão, aí você ouve a voz do seu espírito, sabe? Lá dentro da sua consciência, você sabe, quando você vai fazer alguma coisa, você sabe, você que nasceu de novo, se aquilo é certo, se aquilo é errado. É ou não é? Tem muitas horas você quer fazer alguma coisa, a sua mente mostra, né? Você quer fazer algum negócio, a sua mente diz que o negócio é muito bom, que não sei o quê, mas lá dentro, lá no fundo, você fica assim meio angustiado com aquilo, você perde a paz. Quem já experimentou isso assim, né? Pastor, faz muito negócio, né? Vou fazer algum negócio assim e parece que está tudo bom, parece que está tudo certo, né? Mas lá dentro, sabe quando você não... tem alguma coisa errada, né? Quando você começa a aprender a ouvir essa voz, você está começando a aprender a voz do seu interior. Certo? E isso serve para tudo na sua vida, né? Principalmente para andar em justiça, andar em santidade, certo? Você não nasceu de novo para viver no pecado. Muito pelo contrário, você nasceu de novo para receber toda a força que você precisa para vencer o pecado. Certo? Então, olha só, então esse Espírito que nós recebemos é o Espírito de Deus em nós. Certo? É aquele sopro de vida que Deus soprou sobre Adão e Adão se tornou alma vivente. Ou seja, é o próprio Espírito de Deus
Mas não está falando sobre o Espírito Santo, está falando sobre o Espírito de Deus implantado dentro do homem. Certo? E foi esse Espírito de Deus, lá em 1 Coríntios fala assim, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender, né? Mas você agora se tornou um com Ele. Certo? Um com Ele. E não, esse aqui não é o Espírito Santo, é o nosso Espírito que vem de Deus. Temos o Espírito de Deus em nós, fomos feitos semelhantes a Ele. Amém? Ah, pastor, mas aí o Espírito Santo, né? Eu estou tirando o Espírito Santo da jogada? Estou não, né? Vamos lá para Romanos 8, 26. Né? Vamos observar aqui rapidamente, né? Romanos 8, 26 fala assim, ó, também, olha para mim aqui e fala assim, ó, também. Quando você fala também, quer dizer que você estava falando de uma coisa, né? Falou, ó, tem isso aqui, também tem isso aqui, não é assim? É? Você não fala também quando você quer começar do zero um assunto. Então, o que ele estava falando em Romanos 8? Estava falando assim, que ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então ele está falando assim, ó, você nasceu de novo, você tem um Espírito nascido de novo, né? Então assim, você não anda mais em condenação. Você não precisa andar mais com inclinação para a carne. Agora você anda com a inclinação do Espírito, que foi colocado em você. Estou mostrando ali, assim, a força que você tem, o poder que você tem, a nova vida que você pode viver, porque você recebeu vida no seu Espírito. E aí quando chega em Romanos 8, 26, ele fala assim, ó, também o Espírito, aqui está falando do Espírito Santo, semelhantemente, ou seja, da mesma forma que o seu Espírito age em você, que o seu Espírito renascido é o Espírito de Deus, semelhantemente o Espírito Santo também te ajuda em suas fraquezas, te assiste em suas fraquezas. Ou seja, ele te deu toda a força que você precisa, ainda colocou o Espírito Santo a mais para te ajudar, para te assistir em todos os momentos. Eu, quando trabalhava no banco, falei para você, Marcos, eu trabalhei nesse banco, né? Trabalhei 35 anos no banco, né? Então, assim, banco, você sabe que tem que ter muita proteção ali, né? Porque pode ter fraude, um monte de coisa, né? Então, a gente fala lá de camadas de defesa, né? Ou seja, da controladoria, né? Do rating, essas coisas, né? E aí tem as camadas de defesa, né? Então, olha só, quando ele fala aqui em Romanos 8, 26, é a segunda camada de defesa que você tem contra o pecado, contra uma vida de injustiça, certo? Contra a miséria, certo? Qual é a segunda camada? O Espírito Santo. A primeira camada, ele colocou o Espírito dele, a vida dele dentro de você. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ele continua, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Tá? Por isso você tem que orar muito em línguas. Certo? É a oração do Espírito Santo, dentro do seu espírito, certo? Fluindo. Ele está gerando a oração. Certo? Nós não sabemos orar como convém. Mas você imagina você orando uma oração que o próprio Espírito Santo está gerando dentro de você. E é Ele mesmo quem responde. Você quer ser a pessoa mais sábia desse mundo? Quem quer ser a pessoa mais sábia? Né? Ora em línguas. Ora em línguas. Você está orando a oração gerada pelo Espírito Santo e Ele mesmo vai responder. Né? Pastor Suzano estava contando para a gente lá, né? Uma história do pastor David, né? Que chegou um amigo dele lá, né? Ô pastor, quero ver como é que o senhor faz esse negócio de oração em línguas, né? Falei, então beleza, vem cá, né? Aí ele foi lá, né? Vamos ficar aqui 8 horas. Foi de manhã, né? Sentou lá, né? Na cadeirinha, né? Pá, um quartinho, pequenininho, né? Então o cara sentou aqui porque não cabia direito os dois no quartinho, né? Ele sentou e ficou lá orando, né? E o pastor dele ficou lá caminhando, né?
E ele sentou lá, né? Vamos aqui, vamos orar também, né? Aí começou com sono, né? Aí foi arrastando, né? Porque assim, depois de 20 minutos, 1 hora, né? Né? E ele foi orando lá, assim, né? Aí disse que de repente chamaram ele lá ao telefone, né? E disse que o médico queria falar com ele, né? Falou, o que é, né? Não, eu preciso que você venha aqui agora no hospital, porque sua filha sofreu um acidente e é muito grave, eu preciso falar com você agora. Ele saiu apavorado, né? Saiu apavorado, né? E disse que parece que tinha os demônios falando para ele aqui, ó, não, ela vai morrer, ela está morrendo, esse problema é muito complicado, né? Por que o médico quer falar isso, né? Certo? Aí ele assim, aí de repente, ele, demônio, sai daqui, né? Aí ele começou a falar, o que eu fui fazer hoje cedo? Fui orar em línguas, separei meu tempo para orar em línguas. Aí dentro daquele carro ele começou, né? Começou a orar alto, e orava, e orava, e orava. Diz que de repente aqueles pensamentos, aqueles demônios saíram tudo, certo? E veio uma paz, certo? Nós estamos falando aqui daqui a pouco sobre o fruto do Espírito, né? Um dos frutos do Espírito é uma paz que excede todo entendimento. Ele recebeu aquela paz. Ele estacionou na porta do hospital. Diz que o plano dele era descer e sair correndo, né? Mas não, desceu e foi lá tranquilamente, né? Eu vim aqui, quero ver minha filha, né? Quem é sua filha? Ele falou o nome, a moça já olhou assim, né? Peraí, chamou o doutor, né? Ele chamou o doutor chegou para ele, né? Olha só, eu tenho uma reputação a zelar, eu não sou mentiroso. Quando eu falei para o senhor que a situação era muito grave naquela hora, mas agora não sei o que aconteceu, mas ela está perfeita, sem nenhum problema. Amém? Então assim, quando você está orando em língua, você não está sabendo o que você está fazendo, mas o Espírito Santo está te conduzindo naquilo que você precisa, certo? Por isso que eu falo para os meninos sempre assim, ó, né? Você precisa orar em línguas. Marca o tempo aí, quanto tempo você está orando em línguas, né? Você pode estar salvando a sua vida, você pode estar salvando a vida do seu filho, você pode estar orando o seu futuro, certo? E uma dica, né? Paulo fala que eu prefiro falar 5 palavras com entendimento na igreja do que 10.000 palavras em outras línguas, né? Isso é uma dicasinha que você às vezes precisa de 10.000 palavras para você receber 5 palavras de entendimento, de revelação. Então você precisa orar muito em língua. Amém? Vamos lá, falei que ia pregar rápido, né? Estou demorando, né? Então, o Espírito Santo, ele é o seu ajudador. Ele é o seu companheiro. Ele te assiste, ele te ajuda na sua fraqueza. Certo? Você pode contar com ele. Certo? O Senhor nos deu a condição de viver no Espírito, guiado pela nova natureza, por uma consciência pura e santa. E o Espírito Santo ainda nos ajuda. Temos essa dupla camada de defesa e proteção. Tá brabo ali o bichinho, né? Gálatas 5. Vamos voltar lá, né? Para o começo. Deu essa volta todinha para a gente voltar lá para o começo, a gente entender o que está dizendo no texto, né? Mas o fruto do Espírito, que Espírito que é esse? Espírito Santo ou o seu Espírito? Hã? Então vou começar, se você não responder, eu vou voltar lá para o começo de novo. O fruto, ele é produzido por uma árvore. Qual árvore que está crescendo? A minha árvore, o espírito que nasceu. Ou seja, quando eu nasci de novo, o meu espírito nasceu como um bebezinho. Entendeu? Ele precisa crescer, criar raízes, certo? Ele precisa amadurecer, certo? Como que é feito esse processo? Orando em línguas, meditando na palavra, adorando o Senhor, entendeu? Tendo comunhão com a igreja, né? Confessando a palavra, jejuando para mortificar a carne, né?
Aí vai crescendo, certo? Mas você já tem o DNA do seu pai, certo? Você já tem a mesma natureza dele, né? Então, esse fruto vem de uma árvore que cresceu e amadureceu espiritualmente. O que essa árvore produz vem da mesma espécie de fruto produzido pelo Senhor. Quando você planta uma semente de manga, aquela árvore que cresceu, ela vai produzir que fruto? A mesma semente que gerou Jesus de Nazaré é a semente que gerou o seu espírito. Vai produzir o que de você? O mesmo que produzia em Jesus. O mesmo amor que havia nele, há em você. A mesma paz que havia nele, há em você. A mesma alegria que havia nele, há em você. A mesma paciência. Certo? Viu, Marcos? Aquele domínio próprio. Né? Falei Marcos, não sei porquê, né? Mas, né? Aquela mansidão, né? Já contei para vocês uma vez, né? Que o cara ficou atrás de mim, buzinando, piscando o farol, né? Eu parei assim, não tinha uma arma no carro, porque eu nunca andei armado, mas eu tinha um martelo. Entendeu? Eu queria jogar o martelo lá, né? Mas graças a Deus, né? Não vou dizer o Espírito Santo me ajudou, mas o Espírito Santo ajudou e pegou minha mulher e falou: você vai fazer isso? E o domínio próprio veio de volta, né? Eu falei: vamos embora, né? Esse circunciso vai ficar aí para trás, né? Mas assim, quando você cresce, né? Você tem o mesmo DNA do seu pai. Entendeu? Então você consegue sim ter domínio próprio. Certo? Então, olha só. Então, como nós temos no nosso espírito o mesmo DNA, a mesma semente que produziu Jesus, certo? Nós produzimos o mesmo fruto. Então, quando produzimos o fruto do amor, estamos produzindo o amor de Deus em nós. Olha só, a diferença grande, né? Quando produzimos o amor, quando andamos em amor, nós estamos andando no Espírito. Aqui está falando fruto do Espírito, não está falando sobre o fruto do homem natural, não está falando sobre o fruto da carne, está falando sobre o fruto do Espírito, dessa árvore que cresceu, certo? Que amadureceu, né? Então, esse amor é o amor de Deus em você. Fala assim: eu tenho o amor de Deus em mim. Quando eu produzo a paz, quando produzimos o fruto da paz, estamos produzindo a paz de Deus em nós. Quando produzimos o fruto da alegria, estamos produzindo a alegria de Deus em nós. Esse amor de Deus produzido por essa árvore que cresceu e amadureceu é o próprio amor do Pai. Olha só, vamos fazer agora uma distinção, né? O fruto do Espírito é o fruto do próprio Deus dentro de nós. Mesma semente, mesmo DNA, certo? O nosso corpo, a nossa alma, né? A nossa alma está sendo transformada, certo? Pela palavra, pelo relacionamento com o Senhor, né? E muitas vezes o nosso homem exterior, certo? Ele consegue produzir o amor natural. Trovão? Que benção, hein? Né? Quando produzimos, olha só, olha bem, quando produzimos o amor humano, somos capazes de amar naturalmente, ter emoções e sentimentos de amor pelas pessoas, ficamos sensibilizados pelos necessitados, amamos a esposa ou o marido, certo? Só que olha só, esse amor natural, presta atenção que olha para mim, isso aqui é a chave todinha da pregação, né? Esse amor natural, o diabo pode parar, o diabo pode, certo? Por exemplo, muita gente vai lá, né? Tem uns que estão querendo fazer isso, né? Aí vai lá, né? Você promete amar? Sim. Vou amar até o fim da vida.
até que a morte nos separe, não é assim? Ama profundamente, né? Aí o marido passa lá um ano, pisa no calo dela, né? O amor foi embora na hora. Vocês já viram? Pessoas que amavam assim, declaravam um grande amor, não sei o quê, né? O amor natural, o amor do homem, né? Quando eu falo homem, não é só homem, é homem e mulher, né? Quando pisa no calo, acabou o amor. Por isso você vê tanto divórcio, né? Paz. Você pode ter uma paz natural, certo? Vive tranquilo, de boa, né? Ah, eu vivo em paz, né? É crente, né? Eu vivo em paz, uma vida em paz, tranquilo, não tem preocupação, não vive em ansiedade, né? Mas de repente surge um problema financeiro, a paz natural, o diabo consegue roubar do seu coração. Assim como o amor natural, o diabo consegue roubar do seu coração. Mas o fruto que está no seu espírito, que é o amor de Deus, que é a paz de Deus, o diabo é incapaz de roubar. E você nunca, certo? Você nunca vai perder esse amor de Deus em você. Aí você começa a entender na Bíblia por que aqueles irmãos, né, iam até a morte, certo? Eles não voltavam para trás. Eles não retrocediam, certo? Eu sei de histórias, né, de pastor lá em Cuba, lá em 1959, se não me engano, né, quando Fidel Castro assumiu o governo lá, né, fez a revolução, ele trazia os pastores, padres também, né, e colocava no paredão, né? Já contei essa história aqui, né? Mas tinha um lá, acho que era Hernandes, o nome dele, né? Pastor, homem de Deus. Colocaram os filhos dele lá. Falou, negue a Jesus ou ele morre. Ele cantava aquela música antiga, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Certo? E aí eles metralharam as filhas dele. Metralharam a outra filha. Metralharam a sua esposa. E chegou a vez dele, né? Quiseram colocar uma venda nos olhos dele. Ele falou, não. Eu quero ver o meu Jesus nos olhos, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, né? E desse caminho eu não desisto. Atrás eu não volto. Amém? Sabe que amor é esse? Que está disposto a entregar a própria vida? Não é um amor natural. É um amor que foi depositado dentro do seu espírito. E você tem esse amor. Certo? Hoje, graças a Deus, nós temos uma vida relativamente tranquila. Certo? Mas imagina se você recebesse hoje uma grande perseguição, né? E eles viessem e prendessem você. Colocassem você numa cadeia. Como que você ia adorar a Deus? Como você ia louvar a Deus? Como você ia orar em línguas? Como você ia ter relacionamento com o Senhor? Lá você não tinha música. Lá você não tinha um pastor para estar falando aqui para você, né? Sabe? Por isso que eu falo tanto aqui, que nós precisamos crescer em Deus individualmente, ter um relacionamento com Ele, certo? Porque tem muito de Deus em você. E esse muito dele não pode ser desperdiçado. Amém? E eu digo para você que o diabo não pode te parar. O diabo nunca vai conseguir roubar o amor de Deus em você. Tem um slide aí, Gabi? Põe o próximo aí para nós, né? Tá aí? O diabo nunca vai conseguir roubar o amor de Deus em você. Você pode falar isso? O diabo nunca vai conseguir roubar o amor de Deus em mim. Certo? O diabo nunca vai conseguir roubar o que é construído no seu espírito. Então, o desafio para você, certo? Deixa a sua luz brilhar. A luz é o espírito que ele colocou dentro de você. Certo? Deixa que o amor dele flua de você. Não tente amar com seu amor natural. Certo? Ame com o amor de Jesus. E você só vai conseguir isso
Quando você, com o rosto desvendado, ou seja, sem um véu, né, na face, você simplesmente contempla e reflete a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. E aí, tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Amém? Vamos ficar em pé. Feche teus olhos. Sabe, a Bíblia fala o seguinte, ó, que nós não podemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes da palavra. Não adianta só eu ouvir falar que eu preciso orar em línguas, que eu preciso meditar na palavra, que eu preciso adorar o Senhor. Ouvir é muito bom, mas eu preciso ser praticante da palavra. Sabe, os dias são maus. Os dias são maus, né? E é o tempo de cada um de nós realmente assumir o nosso posicionamento, falar, eu preciso crescer em Deus, eu preciso ter relacionamento com o meu Senhor, eu preciso conhecer o meu Pai verdadeiramente. Eu te garanto que depois que você conhecê-lo profundamente, você nunca mais vai largá-lo. Você nunca mais vai parar de orar, você nunca mais vai parar de meditar na palavra. Porque o fruto verdadeiro é o fruto do Espírito. É o fruto do seu Espírito. Vamos adorar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
Sabe, você pode amar incondicionalmente, porque você foi amado incondicionalmente. Você pode amar muito, porque você foi muito amado. Sabe, você recebeu o amor de Deus, e você pode, da mesma semente, fluir no amor dele. Sabe, você não precisa de um motivo para amar. Você não ama porque merece. Você recebeu o amor dele sem merecer. E da mesma forma você ama sem as pessoas merecerem. Tá bom? O amor dele está em você. E o diabo não pode parar esse amor. Xaralamassou. Xaralamassai. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você recebeu a vida no Espírito. E em Gálatas capítulo 5 diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós podemos andar no fruto do Espírito. Eu declaro que o fruto do Espírito vai se manifestar na sua vida. Eu declaro que o fruto do amor vai se manifestar na sua vida. O fruto da paz, o fruto do domínio próprio, o fruto da mansidão, o fruto da alegria vai se manifestar na sua vida. O fruto da bondade, da amabilidade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor?